Quer deixar a Faria Lima de cabelo em pé, com arrepios de medo? É só você começar a criticar o neoliberalismo. Que eles vivem disso, vivem das injustiças promovidas pelo neoliberalismo. Pois é, então eles que se arrepiem, eles que fiquem com medo, porque no dia 27 de agosto a gente vai ter uma aula com o professor Bresser Pereira, um dos maiores intelectuais do Brasil, sobre o fracasso do neoliberalismo. Todo mundo vai entender o que é esse sistema, por que ele dá tão errado e quais alternativas que a gente tem a esse modelo econômico. Você não pode perder essa aula com um dos maiores professores no Brasil, uma chance histórica que todo mundo deveria participar. A gente se encontra 27 de agosto às 8 horas da noite com o professor Bresser Pereira. Vem, Bruna, vem! Vem, Bruna, vem! Chora não! Madruga, vai queimar o posto, Madruga, o povo tá lá dentro! Dá licença que eu vou lá! Vai queimar o posto! Vai, segura aí! Muito bem, pessoal, segunda-feira, 26 de agosto, são 7h03 da manhã, está começando o Desperta ICL de hoje, tudo bem por aí? Espero que o final de semana tenha sido ótimo para vocês. Por aqui tudo certo, apesar do frio, né, Jimmy? Estamos com 2 graus hoje, com sensação até menor do que isso, né? O frio deve durar a semana toda no sul do país, deve subir aí também, deve ir para o sudeste, né? Subir a gente fala errado, né? Porque não sobe, né? Na verdade, a Terra é redonda, vocês bem sabem, né? Esperamos, pelo menos, né? Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está aí pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Twitch, pelo Instagram e também pelo Facebook. Se você está nos nossos canais do YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vá deixando seu like, vá ativando o sininho, assine os canais, né, no YouTube. É de graça para você ser informado ou informada todas as vezes que a gente estiver online. No entanto, vocês sabem, estamos ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até o 12h30, com todos os nossos programas por aqui. E depois voltamos no final da tarde, às 6 horas da tarde, com o ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você quiser compartilhar este programa, seja em qualquer rede social que você estiver assistindo, se está os nossos canais do YouTube são o do ICL, o do Eduardo Moreira e do Leandro Demore, né? Se você quiser compartilhar, compartilhe com as pessoas aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de e-mail, na sua rede social. Vai chamando a galera, vai chamando todo mundo. Hoje a gente vai explicar o que está acontecendo aí pelo Brasil em relação às queimadas. Quem acompanha o Desperta sabe que nós, a semana passada inteira, falamos desse assunto, trouxemos os mapas, trouxemos o avanço das queimadas, colocamos tudo aqui para todo mundo ficar ligado e ligada no que estava acontecendo, inclusive em relação aos perigos da fumaça extremamente tóxica. Na segunda-feira e na terça-feira eu já avisei todo mundo aqui, quem pudesse usar máscara, que usasse, principalmente pessoas com problemas respiratórios, idosos e crianças. Pouca gente deu bola para isso, agora a coisa queimou mesmo, a gente vai reforçar aqui daqui a pouquinho, principalmente nas cidades mais atingidas. Muito bom dia para quem nos acompanha pela televisão e pelo rádio, estamos ao vivo em 3 emissoras de televisão de Nordeste a Sul do Brasil. Muito bom dia para quem nos acompanha lá na TV Quirimurê, TV aberta em Salvador e Grande Salvador, também na Pop TV lá em Porto Alegre e também na TVT em São Paulo e Grande São Paulo. E muito obrigado para quem nos ouve no bom e velho radinho. Estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo, portanto, se você estiver no carro, dirigindo o seu carro, você não fica sem pegar o sinal do Desperta aqui pela manhã, todos os dias às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Estamos ao vivo na Rádio Cantareira, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Muito bem. Olha, só para lembrar que amanhã, né, Jimmy?
Terça-feira, 27 de agosto, né? Teremos o nosso webinário, a nossa super aula com o ex-ministro da Economia, da Fazenda do Brasil e da Ciência e Tecnologia, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, falando sobre o fracasso neoliberal. Inscreva-se gratuitamente na aula mais reveladora, até para quem acha que sabe o que é neoliberalismo. É uma grande aula para você recolocar os conceitos, né? Eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente está tendo discussões hiper complexas, mas aí se faz uma pergunta para a gente, tá, mas assim, me conceitua o que é um neoliberalismo, né? O que é comunismo, o que é os conceitos mais básicos, muitas vezes a gente dá uma embananada na cabeça, né? E aí fica difícil pensar para frente se você não colocou a bola no chão ainda. Então teremos aqui uma super aula sobre neoliberalismo, a ideologia política econômica que tomou conta principalmente do que a gente chama de mundo ocidental no pós-guerra, já aí um grande e retumbante fracasso na distribuição de renda, um grande e retumbante fracasso porque pisou no acelerador da mega e massiva industrialização do mundo, causando inclusive os problemas que a gente está vendo no Brasil hoje, dessas queimadas terríveis, né, que a gente está sofrendo por aí. Explicaremos tudo. Por que é que o neoliberalismo tomou conta do mundo, por que é que ele fracassou e quais são os caminhos daqui para frente também, né? Os segredos do modelo que prometeu riqueza e distribuiu injustiça, porque, vocês sabem, né? Em todos os lugares do mundo, esse dito mundo ocidental, né? A diferença de renda entre os mais ricos e os mais pobres só aumenta. A classe média está sendo esmagada em todos os lugares do mundo, inclusive na meca do neoliberalismo, que são os Estados Unidos. Portanto, inscreva-se, vai ser amanhã, às 8 horas da noite, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, você pode fazer sua inscrição, faça agora, por gentileza, quem puder, né, tá no computador, coloca rapidinho aí, senão depois vocês esquecem e depois vocês veem, mas tem reprise, não tem reprise, na maior parte das vezes não tem, às vezes a gente consegue forçar a galera aqui a liberar, mas em geral não tem. Depois essa mega aula vai lá só para os alunos do ICL, né? Então, inscreva-se, despertaicl.com.br, é de graça, coloca o seu e-mail, clica em garantir vaga, tá resolvido, vai receber o link por e-mail amanhã, ao vivo, exclusivo, online, grátis, para o mundo todo, essa nossa super aula, O Fracasso Neoliberal. Muito bem, Jimmy. Foi bom o seu final de semana, Jimmy? Foi bom. O Flamengo ganhou, né? Ganhou. Então a coisa fica melhor sempre, né? O Grêmio ganhou também, agora já começa a pensar que não vai ser rebaixado, né? E só o que nos resta é tentar ganhar o Brasileirão agora, né? Falta um pouquinho. Só. Falta um pouquinho. Engatar aquelas 11 seguidas, assim, chegar em segundo e todo ano a mesma coisa. Parece que tá tudo errado, chega no final do ano, fica dando esperança pra gente durante umas 5 rodadas, né? Alimentando a nossa ilusão, a nossa fantasia. E não acontece nada, né? Basicamente é isso que virou o Grêmio nos últimos anos. Muito bem, mas não caindo, estamos no lucro, né? O Inter ganhou ou perdeu ontem? Ganhou, né? Acho que ganhou, né? Muito bem, parabéns para o Inter, então. Com o gremista Roger Moreira liderando o time do Inter. Frio continua no sul e no sudeste no começo dessa semana. A frente fria que está no sul do país chegou ao sudeste no final de semana e mantém as temperaturas baixas, ainda com possibilidade de chuva. No sul, algumas regiões podem amanhecer com geada nessa segunda-feira. Amanhecemos com geada hoje, na verdade. Estava 2 graus, né? De acordo com a Metsul Meteorologia, uma área de baixa pressão atua para impulsionar o ar mais frio e seco para o sul do Brasil. Por outro lado, isso permite que as condições do tempo neste começo de semana em São Paulo reduzam o risco de incêndios por conta da influência do ar mais frio. Não há previsão de chuva e o sol volta a aparecer na cidade de São Paulo. As temperaturas voltam a subir no sul e no sudeste lá pela quinta-feira só. Então fiquem ligados aí, principalmente para quem está no sul e no sudeste, vai a friaca aí até a quarta-feira, quinta-feira começa a subir, no sul do país aparentemente sobe um pouquinho, mas não é grande coisa, né? Vai lá para 13, 14, 15 graus, o que dá uma melhorada, aqui a frente fria estacionada sobre a região, então cuidem-se por aí, né? Sobe para 46 o número de cidades em São Paulo com alerta máximo de queimadas, estamos lá no iclnoticias.com.br. O estado de São Paulo tem 46 municípios com alerta máximo para queimadas e 21 com focos ativos em queimadas. Isso era o balanço do domingo, portanto, ontem.
O número é maior do que o registrado um dia antes, quando eram 36 as cidades em alerta. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado de São Paulo, essas localidades sofrem com baixa umidade do ar e elevado risco devido à onda de calor. Em vários lugares não chove há muito tempo. Do Centro-Oeste, aí, em Brasília, se eu não me engano, não chove há mais de 3 meses. Temos noticiado aqui já desde o começo do ano também. Vocês sabem que este programa aqui talvez seja o programa do Brasil que mais fala em emergência climática, né? Porque todo dia, né, Jimmy, a gente traz notícia aqui, né? É um negócio impressionante. No norte do país temos uma seca já severa, vários rios super caudalosos estão secando. No ano passado tivemos uma seca histórica no norte do país. Este ano, com probabilidade de passar essa seca histórica, é um problema grave e agudo. E isso, claro que piora a situação das queimadas. Queimadas, a imensa maioria delas, aliás, ontem vi um especialista falando em um vídeo que rolou pelas redes sociais lá na Globo News, não há notícia nos últimos dias de incêndios provocados, por exemplo, por raios, o que é uma coisa mais ou menos comum, né? Um incêndio florestal, tem uma tempestade, vai lá, um raio, tá tudo muito seco. Não há. Todos, segundo este especialista ouvido pela Globo News ontem, com base em dados de referenciamento, mapa, tudo. Não é o que o cara acha, né? Não é a opinião dele, né? Não é óbvio que não. Tá? O cara mostrou tudo bonitinho lá. Todos os incêndios foram causados por seres humaninhos. Todos. Alguns acidentais, pode acontecer. A pessoa lá, sem querer, jogou o cigarro lá, ou foi botar fogo num pedacinho lá, tinha um negócio de lixo para queimar, tá tudo errado, igual de todo modo, mas assim, não tinha o objetivo de tacar fogo em metade do país. Vários outros não, né? Por que usa-se o fogo até hoje, né? A gente tem algumas regiões que é tradicional o uso do fogo, as queimadas controladas e tal, não sei o quê, mas no geral é porque é mais barato, tá, gente? É mais barato, taca fogo. Muito fogo é usado também para abrir novas áreas para pastagem também. Né? Então você vai lá, você primeiro tira cirurgicamente as árvores de maior valor comercial da floresta, depois você passa o chamado correntão, pega 2 tratores assim, passa uma corrente entre os dois e vai arrastando o mato, depois taca fogo, abriu pastagem, coloca a boia em cima e vai que vai. Tá? É isso, é assim que é usado. Né? Aí por que alguém colocaria fogo na própria propriedade? Porque é isso que é feito. Às vezes você tem que limpar e é mais barato fazer com fogo. E é por isso que a gente está vendo o que a gente está vendo aqui. Não espanta, porque no governo passado nós tínhamos, inclusive, o Dia do Fogo, né? Aí incentivado pelo governo federal, né? O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Quando sentiram que o Ricardo Salles virou ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, aliás, uma cria política do Geraldo Alckmin. Vamos colocar todo mundo para dançar aqui, né? Porque eu não tenho compromisso com ninguém aqui. Ricardo Salles, cria política do Geraldo Alckmin, tinha sido secretário de Meio Ambiente lá em São Paulo. Já cheio de suspeita em cima, cheio de treta. Hoje o cara é réu num processo que teria facilitado tráfico de madeira. O ministro do Meio Ambiente é réu, seria como assim o ex-ministro da Justiça ser réu por envolvimento com o PCC. Estamos nesse nível no Brasil. O cara assumiu lá, fechou a Secretaria de Mudanças Climáticas, fechou. Depois teve que reabrir por pressão internacional. Acabaram com o Fundo Amazônia. Que era um dinheiro que vinha de fora, não era nem nosso dinheiro. Nem nosso. Tem que acabar com a mamá. O dinheiro não era nem nosso. Era da Noruega, não sei o quê. Acabaram com o Fundo Amazônia. Calcula-se que perdas aí nos 4 anos do governo Bolsonaro, de dinheiro que poderia ter vindo para ajudar num monte de projeto da Amazônia, na ordem de 15 a 20 bilhões de reais. Tá? Ricardo Salles. Governo Bolsonaro. Bolsonaro tentou passar decreto de mineração artesanal. Seja lá o que isso for. Teve o Dia do Fogo, lembram? No Pará, principalmente, na Amazônia, os grileiros combinando por WhatsApp de tacar fogo todo mundo no mesmo dia. Lembram disso? Teve. Sabe o que aconteceu? Aconteceu absolutamente nada.
No último ano do ministro Ricardo Salles, o IBAMA não tinha conseguido gastar, até quase o final do ano, nem entre 20% e 30% do dinheiro que estava disponível para o combate dos abusos ambientais. O Ministério do Meio Ambiente quase foi extinto. Era para virar uma secretaria no Ministério da Agricultura. Vocês sabiam disso? Lembram disso? Aí ficou lá, zumbi. Durante os 4 anos, muitos funcionários do Ministério do Meio Ambiente pediram, inclusive, licença não remunerada. Sabe por quê? Não tinha trabalho. O Ministério do Meio Ambiente não tinha trabalho, estava parado. O Ministério do Meio Ambiente com o Ricardo Salles ficou parado. Não se moveu. Jimmy, sabe quantas ações que influenciaram no meio ambiente teve durante o governo Bolsonaro em todos os ministérios? Em milhares? Chuta. Quantas mil? Ações que, assim, coisa que saiu no Diário Oficial, tá? Portaria, isso, aquilo, muda o jeito de pagar a multa. Agora isso aqui não é mais assim, esse documento não precisa mais. Sabe quantos teve? Levantamento de um podcast chamado A Terra é Redonda, da revista Piauí. 140 mil em 4 anos. 140 mil atos do Ministério do Meio Ambiente e todos os outros ministérios que são relativos ao meio ambiente do Brasil. Aqui pode explorar petróleo, aqui não pode mais, aqui esse documento não precisa mais, vai exportar madeira, esses 3 documentos, muita burocracia, tira, isso aqui não precisa mais. 140 mil atos, portaria, canetada, mudança, os caras foram mudando a legislação sem passar pelo parlamento. Foi isso que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Por que eu estou falando tudo isso? Pode o governo agora, estadual, municipal, governo federal, Marina, a ministra da Saúde, a Casa Civil, a Sônia Guajajara, podem fazer mais do que estão fazendo? Podem. Falei inclusive na semana passada aqui. Eu, se fosse a Anísia, ministra da Saúde, a qual, aliás, já entrevistei, uma pessoa muito correta, e que sofreu um bombardeio imenso para ser chutada do ministério e permaneceu ali, conseguiu ficar, eu já teria feito um anúncio em rede nacional sobre saúde, por exemplo. As pessoas precisam usar máscara, fechar as casas. Precisa necessariamente avaliar fechamento de escolas essa semana em alguns lugares. Crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios, essa fumaça que está no ar cheia de partícula, ela é super tóxica. Super tóxica. No curto e no longo prazo. Porque a gente está falando de partículas queimadas, carbonizadas, que são inaladas e vão para a corrente sanguínea e pode causar problemas cardiovasculares graves. Então, poderia ter começado a se mexer antes o governo federal? Sem dúvida. Sem dúvida. Os governos estaduais, mais de 10 estados atingidos pela fumaça na semana passada. A gente noticiou aqui. São Paulo agora, é que chega em São Paulo vira importante, né, Jimmy? É incrível isso, né? Chegou em São Paulo, virou assunto. Enquanto tá lá no Acre, Mato Grosso, ninguém se importa. Dane-se. Chegou em São Paulo, virou assunto. Só tem São Paulo no Brasil. Só existe São Paulo. Então tá bom, já que chegou em São Paulo, que bom que tá todo mundo falando aqui. A gente falou sobre esse negócio aqui na semana passada todos os dias. Inclusive falei sobre Marina, sobre a ministra Anísia, a Sônia Guajajara, Casa Civil. Eu falei, gente, vamos se mexer, tem que falar com a população, tem que avisar as pessoas. Porque não vai parar, só piorou. A gente viu como só piorou. Agora, a gente precisa lembrar quem são os bandidos desse país. Isso é importante. Quem é o bando de vagabundo que estava no comando desse país? Lembra que o Bolsonaro foi pego pescando numa área de reserva que não podia? Lembra dessa história? Eu não vou mostrar a foto aqui porque esse programa não dá palco para otário, né? Vocês sabem disso. Tem uma foto do Bolsonaro pescando. Essa foto foi tirada por um fiscal do IBAMA, em 2013. 2013. Conta comigo aqui. 13, 14, 15, 16, 17, 18. O Bolsonaro virou presidente em 19. 6 anos depois.
Sabe o que o Bolsonaro fez em março de 2019? Mandou o IBAMA exonerar o fiscal. 6 anos de rancor, Jimmy. Não pode fazer bem, né? Hein? A pessoa não fica legal, acho, né? Ficar 6 anos ali. Não, assim, é quase que assim, eu vou virar presidente só pra mandar esse cara embora. 6 anos. Chegou na presidência em março, exonerou o cara. Eu não lembro do nome do fiscal. Frase dele: fui exonerado por fazer meu trabalho. O fiscal do IBAMA pegou o Bolsonaro pescando numa área de reserva ilegal, lugar ilegal. Ai, mas é pouco, é muito. Ai, mas melhora a imagem do Bolsonaro, tem que não sei o que. Não interessa, é crime. O cara tava pescando num lugar que não pode. Caramba. Ué, se você for pescar num lugar que não pode e passar um fiscal do IBAMA, você vai tomar uma multa. Agora o mito não pode. 6 anos. Chegou na presidência em março e exonerou o cara. Bom, todo mundo lembra que uma das grandes bandeiras do Bolsonaro, aliás, era liberar armamento para a população, não é? Não era a grande arma, o negócio do Bolsonaro, liberar armamento, né, Jimmy? Todo mundo anda armado porque tem que se proteger. Sabe o que o Bolsonaro fez depois de tomar essa multa em 2013? 1 ano, 2 anos depois. Sugeriu no parlamento, enquanto ele era deputado, para aprovar uma lei na Câmara, para desarmar o IBAMA. Assim, todo mundo pode andar armado. Comando Vermelho pode andar armado. O PCC pode andar armado. Aliás, essas facções cada vez mais se alimentam de armas legais, né? Monta um clube de tiro, entre aspas, no nome de um laranja, compra um monte de arma legal, porque o Bolsonaro liberou, e depois aquele clube de tiro, magicamente, ele é roubado no meio da noite. Ih, mas o que acontece no Brasil disso? Mas é todo dia, mais ou menos. Todo dia. Não é o que eu acho, tá? É o que sai aí nas notícias. Ministério Público, Polícia Federal, se você discorda, liga lá pra Polícia Federal e mostra que você é o bonzão da investigação, que você discorda. Né? A sua opinião, na real, não importa, tá bom? Não queremos saber a sua opinião nesse caso. Aí o Bolsonaro queria desarmar o IBAMA. É quase assim, é quase que o cara, ele virou presidente só para demitir o fiscal que multou ele pescando, gente. Eu vou repetir aqui, levantamento feito, que foi publicado. Aliás, eu sugiro que vocês ouçam esse podcast, ele já é um pouco mais antigo. Tá lá na revista Piauí, tá? Do Bernardo Esteves, um dos melhores repórteres sobre emergência climática e sobre o clima do Brasil. Tem um capítulo em especial chamado Os Cupins. Os Cupins. Lembram que a Carmen Lúcia, em um célebre voto dela sobre a erosão democrática do Brasil, falou em cupinização da democracia? Porque é aquela coisa, né? Você vê um móvel de madeira por fora, parece que está inteiro, mas por dentro está todo comido por cupim. Se assoprar, vira pó, cai. Esse episódio aqui do Terra Redonda, do podcast, da revista Piauí, Os Cupins, mostra o estado em que ficou o Ministério do Meio Ambiente e as outras autarquias, IFAM, IBAMA, ICMBio, depois da passagem do Ricardo Salles por lá. Uma entrevistada, infelizmente eu não lembro o nome dela aqui, que trabalhou no Ministério do Ambiente durante o governo Temer, portanto não podemos nem falar que é comunista, né? Não se trata do Che Guevara aqui. Falou que pela experiência dela, tudo que foi feito no Ministério do Meio Ambiente e outros, porque eu vou repetir aqui, 140 mil atos, canetada, portaria, interpretação e não sei o que, tudo foi monitorado através de diário oficial, tá? Que tem a ver com mudança de legislação em relação ao meio ambiente, sem passar pela Câmara e pelo Senado. Os caras deram um jeito de traficar uma legislação nova por baixo dos panos. Não dava nem para acompanhar. Segundo esse episódio do podcast, tiveram que criar um robô de inteligência artificial, né, um boltzinho, para ficar acompanhando as coisas que saíram no Diário Oficial, porque era literalmente, humanamente impossível acompanhar o desmonte que foi feito. Retrocesso legislativo medido, que foi divulgado nesse episódio do podcast. 40 anos de legislação ambiental jogados no lixo. 40 anos. Agora, a parte que eu acho que, principalmente em termos de comunicação, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde e tal, poderiam ter se mexido já na semana passada, falei sobre isso aqui, não tem como arrumar esse negócio em 1 ano e meio.
Talvez não tenha como arrumar em 4 anos. Há problemas? Há problemas. Falta valorização do servidor público, do IBAMA, de todos os órgãos aí que estão pedindo valorização, aumento, depois de terem sido humilhados pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro que colocou na cabeça do IBAMA em vários lugares para tocar o IBAMA no Brasil, sabe quem? Policial militar. Tinha um monte de PM cuidando do IBAMA. Para fazer nada. Mamata, boquinha, cabide de emprego. Sufocaram o IBAMA, tiraram o exército das operações. O IBAMA e os institutos de meio ambiente não conseguem operar sem o exército, principalmente em áreas amazônicas, porque para além de tudo na Amazônia hoje você tem crime organizado. Não dá para descer de helicóptero 5 caras do IBAMA lá. Vai morrer, é perigoso. É perigoso. Eu já fiz cobertura na Amazônia que os caras no meio da madrugada acorrentaram o helicóptero do IBAMA. Os caras entraram na sede do IBAMA e acorrentaram o helicóptero no chão para o helicóptero não decolar. É esse o nível da parada, não é um negocinho que você chega ali com um coisinha aqui do IBAMA e a pessoa assim, senhor, ela pega, recebe a multa e tal, blá, blá, blá. Sabe por que as pessoas estão tacando fogo no país? Porque o senhor Ricardo Salles mudou a forma de pagar as multas na época. Todo mundo que tinha multa para pagar, o Ricardo Salles criou uma espécie de câmara de conciliação. Parece um negócio legal, né? Não, as multas o pessoal não está pagando, né? Vamos criar aqui uma câmara de conciliação. Ou seja, suspendeu o pagamento de todas as multas ambientais do Brasil. E jogou na tal da Câmara de Conciliação. Vocês apostam comigo, a Câmara de Conciliação, ela andou ou ela não andou? Obviamente não aconteceu nada. Criou um buraco negro burocrático, pegou todas as multas, jogou ali dentro e fechou a tampa. Se você é mal intencionado e quer tacar fogo para abrir pasto para boi numa área que não é sua, você vai se sentir impelido a fazer isso durante o governo Bolsonaro ou vai ficar com medo que vai acontecer alguma coisa? É óbvio que está acontecendo no Brasil, gente. É evidente de onde vem o problema. Eu quis fazer essa lembrança aqui porque a gente esquece das coisas, né? A gente fala em Ricardo Salles, parece 40 anos atrás. Bom, o retrocesso foi de 40 anos mesmo. Réu em uma operação de tráfico de madeira. O ministro do Meio Ambiente. Faz 1 ano e meio que essa pessoa passou por lá. 2 anos, na verdade, porque o Salles teve que sair antes do Ministério do Meio Ambiente, porque a coisa ficou tão feia pro lado dele que ele teve que pular de lá. Começou a esquentar a panela embaixo, ele teve que, porque estava queimando o pé. A destruição foi absurda e não só a destruição dos mecanismos de controle, de multa, de fiscalização. Bom, vocês lembram que chegou um determinado momento, as forças de ordem que pegavam, por exemplo, caminhões e máquinas em garimpos ilegais, não podiam mais queimar as máquinas. Lembram disso? Vamos lembrar o que aconteceu no Brasil há pouco tempo. Ai, por que você queima um trator que está lá no meio da Amazônia? Porque não tem como tirar aquela porcaria de lá, porque custa muito caro tirar, porque não vale a pena. E se você tiver que ir e voltar e depois deixar lá, a hora que voltou para ir buscar, vamos buscar com um helicóptero, vamos gastar 5 milhões para tirar uma porcaria que vale 600 mil, não faz sentido econômico. Chega lá, não está mais nem lá. Então é por isso que se queima. As balsas do garimpo, legal, você queima. Durante o governo Bolsonaro chegou num ponto que não podia mais queimar. Você chegava lá, num lugar de difícil acesso, leva 3 dias para chegar. Conseguiu encontrar a porcaria do garimpo. Todo mundo saiu, fugiu, não acha quase ninguém. Não pode queimar, não pode destruir. O que vocês acham que acontece quando vai embora a Polícia Federal? O IBAMA? O Exército? Os caras voltam a operar. E chamam o Estado brasileiro de trouxa ainda por cima. Isso que aconteceu no Brasil durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar porque é importante. Rolou uma grande onda de libera geral. Burocrático, legislativo, financeiro e anímico. Deu a chance para essas pessoas acharem que podiam.
e continuam achando que podem. Por que está pior esse ano? Porque, claro, os focos de incêndio aumentam, e esse ano está muito seco, então os caras não conseguem controlar. E a coisa foge do controle. Nós vimos o vídeo no começo aqui, né, Jimmy? Mostramos os vídeos aqui. Escolas suspendem aulas em meio a incêndios que atingem cidades do interior de São Paulo. Medidas serão adotadas por pelo menos 10 municípios da região de Ribeirão Preto, que concentra a maior parte dos focos das queimadas do estado. Ideia é limpar as unidades de ensino que foram tomadas pela fuligem antes que as crianças retornem. As crianças não podem ir para a escola, gente. Não pode. Eu vou repetir aqui, se você mora principalmente nessa região que agora está mais no foco, foi a mais atingida, você tem criança, você tem idosos em casa, é idoso, tem problema respiratório, use máscara. Qual máscara? Aquela da pandemia, a PF2, aquela bombadona, é essa aí. Ai, que saco, tem que voltar a usar máscara. Pois é. Tem. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tech, o agro é fogo, o agro é fumaça. Tá? E não vem quem é do agro aí me encher o saco também. Que hoje eu tô sem paciência. Ai, mas eu não faço isso, eu tenho uma pequena propriedade e planto chuchu. Que legal, parabéns. Obrigado, inclusive, porque eu adoro comer chuchu. Vocês sabem de que eu tô falando. Né? Vamos limpar essa área também, porque o agro é muita coisa, né? O agro é muita coisa. O agro é o tiozinho lá que ajuda a coletar pinhão no inverno, é a pessoa que planta alface, né? O agro é muita coisa. Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Tô falando de bandido, de vagabundo, de gente que rouba terra que não é sua, que taca fogo onde não pode, que abre pastagem. É dessa gente que eu tô falando. Então, se você é do agro, mas não é essa gente, parabéns. Não é com você que a gente tá falando aqui. Tá? Quem tá atacando fogo é curioso, né? Quando a gente fala assim, a indústria é um dos maiores poluentes do mundo, né? Principalmente nos dois países, China e Estados Unidos, onde a indústria é grande responsável, uma das, pela emissão de CO2. Você não vê ninguém, né? O pessoal da indústria reclamando. Ah não, mas a indústria, mas falou do agro, aparece um monte de gente. Mas o agro sustenta o Brasil, mas a indústria sustenta um monte de coisa também. Tá? Vocês deixem de chororô quem é do agro e não é bandido. Simples. Não é com você que eu tô falando. Ah, mas eu tenho, mas eu não faço. Então tá, parabéns que você não faz. Mas também ajude a levar a consciência para os que fazem. Porque muita gente fecha o olho, olha pro vizinho fazendo e fecha o olho. Não quer mexer em nada. O setor mais beneficiado da economia do Brasil, hein? Isso aqui é um fato. Paga menos imposto do que todo mundo. Pode comprar carro e botar no imposto lá para não pagar imposto. Vocês podem fazer isso? Se você tiver 20 mil para pagar no final do ano de imposto na sua empresa, você pode comprar uma motinha de 20 mil e colocar na empresa como bem de capital? Não pode, né? Você que tem serviço aí, que tem pequena indústria, que tem loja, que tem padaria. Não pode, né? Eu, se precisar comprar um computador novo aqui, o que eu faço, Jimmy? Eu consigo ir lá no banco e financiar por 3% ao ano? Não consigo, né? Não consigo. Ué, eu não sou importante para a economia? Eu não gero emprego também? O ICL também não gera emprego? Se o ICL tiver que comprar uma câmera nova aqui, consegue financiar lá no banco a 3% de juros ao ano? 3,5%? 4%? Não consegue, né? Ué, mas a gente também não gira economia? A indústria não gira economia também? Ah, mas a pessoa do agro tem essa mamata, comprou máquina 3%, 4% ao ano, 5%. Então pega um dinheirão, bota lá na Selic a 10% e vai comprar máquina, paga 3, 4, 5. É metade, né? Já tá valendo a pena, já é um negócio. Só o dinheiro girando já paga aquilo lá. Imposto territorial. O imposto territorial de terra agrícola é muito menor do que o IPTU. Mas muito menor, muito. Imposto de renda, tá? Tô dizendo que tem que mexer nisso? Não, tem muito pequeno proprietário que precisa disso, médio proprietário que precisa disso. Reconheçam que também os mega são beneficiados. O setor mais beneficiado da economia brasileira exporta sem imposto. Zero de imposto. Zerinho. Vai eu exportar um serviço aqui para ver quanto é que eu vou pagar de imposto. Não tenho nem ideia de quanto. Mas sei que zero não é. Então parar com esse papinho que sustenta o Brasil. Tá? Tudo isso aí é dinheiro que deixa de entrar. Quem paga essa brincadeira toda aí, seguro, a preço mais barato, financiamento,
Plano Safra. Quem paga esse negócio todo aí é a gente. Então a população brasileira sustenta todos os agros possíveis desse país. A gente sustenta, nós sustentamos. É o contrário essa conta aí. Eu não estou falando nada aqui que ninguém conhece, né? Eu não estou nem dando uma opinião, estou dando aqui, acabei de dar um exemplo bem claro. Financiamento, plano safra, seguro. Alguém aqui tem seguro, Jimmy? Se a gente perder as coisas que tem seguro, nosso trabalho não tem seguro, né? Colheita tem seguro. Tá? É mais, menos fácil, tem ano que é bom, tem ano que dá, tem ano que funciona, tem ano que não funciona, mas tem. Os outros setores não tem no geral. É o setor mais beneficiado desse país. Então tenham responsabilidade. Vocês estão tacando fogo no país, literalmente. Literalmente estão tacando fogo no país. Temos o boletim da Defesa Civil. O que diz aí? Tem 2 mortes e 66 feridos. 2 mortes, 66 feridos. Isso é só no estado de São Paulo ou Brasil todo? Sobre São Paulo. São Paulo. Então, o boletim da Defesa Civil saiu agora do estado de São Paulo. 2 mortes, 66 pessoas feridas. Isso de imediato, né? Fora o longo prazo. De novo, essa fumaça que as pessoas estão respirando, levem a sério se você está em um lugar que está fumaçado, use máscara. Há perigo de longo prazo para doenças cardiovasculares, porque na prática a gente está respirando fuligem. Isso vai para a corrente sanguínea. Não é só uma irritação rápida ali. Aliás, a gente tem um vídeo sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai tocar, tá? Bom, o incêndio está atingindo tudo, né? Até pátio da Polícia Civil, assim, foi todos os carros da Polícia Civil aqui numa cidade lá de São Paulo, aí, ó. Foi tudo pro espaço, né? Em Dumont, carbonizou todos os carros da Polícia Civil. Quem vai pagar esse prejuízo aqui? Quem vai pagar isso aqui? Somos nós que vamos pagar isso aqui. A gente, sociedade civil. Não é o agro que vai pagar isso aqui. Não é o cara lá que tem a plantação de cana lá em São Paulo, porque muito dos incêndios estão acontecendo em plantações de cana, né? Não é o cara lá que tem a usina que vai transformar essa cana em etanol e açúcar e no final do ano vai comprar um Porsche para ficar andando lá em Balneário Camboriú enchendo o saco dos outros. Quem vai pagar isso aqui é o contribuinte de São Paulo. Quem dirige Uber, advogado, dentista, padeiro, engenheiro. Quem vai comprar os carros novos para a Polícia Civil lá da cidade? Então, pera lá, que quem tá pagando a conta aqui é a gente. Vocês não vêm de palhaçadinha aí de sustento bibibi. E falam como se fosse um favor, né? É assim, meus queridos. Não tá bom, vai fazer outra coisa. Né? É o legítimo mimimi. Porque eu sustento o Brasil. Mas tá ruim? Então vai fazer outra coisa, cara. Alguém tá obrigando você a fazer o que você faz? Tá ruim? Tá passando mal? Tá sem dinheiro? Vai fazer outra coisa. Mas não vai, né? Porque é mole, né? É um dos setores mais fáceis de operar da economia brasileira. Até porque tá tudo bem organizadinho, a sementinha vem daqui, pum, pum, vai para lá, não tem que pensar muito. Né? De novo, obviamente, não estou generalizando, tá, gente? Tem gente boa e gente ruim em todos os setores da economia, né? Tem mais do que eu para falar mal de jornalista aqui, né? A coisa que eu mais faço aqui é falar mal do meu próprio setor aqui. Então eu tenho moral para falar do setor dos outros também. Tá? Agora, tem uma galera aí que vamos combinar, né? Ministério da Saúde dá orientações para evitar a exposição à fumaça causada por queimadas. Isso aqui tem que ir para a rede nacional, tem que fechar como é que é o negócio lá que tá a vinheta agora, pronunciamento em rede nacional da senhora ministra Nízia Trindade. Ministra, faça um pronunciamento em rede nacional esta semana, são 10 estados atingidos, 10. Ensinando as pessoas o que elas têm que fazer nesse momento. As pessoas que podem ficar em casa têm que ficar em casa, tem que fechar a casa, porque a fuligem entra na casa, depois você encosta naquele negócio, sem querer você bota a mão no nariz, bota a mão na boca, engole, respira. Não pode, é uma cinza, é igual você pegar uma lareira, uma churrasqueira e pegar aquela cinza e respirar aquilo, botar na boca. Usar a máscara. Incentivar as municipalidades que se tiver problema tem que manter a escola fechada. Não tem jeito.
Não tem jeito. Ai, mas que saco andar de máscara. Pois é. Pois é. Olha, vamos tocar aqui rapidamente um vídeo de 4 minutos, tá? Mas eu prometo que vai passar bem rápido, sobre os perigos para a saúde e o que a gente tem que fazer, já que tem pouca divulgação em relação a isso. Vamos gastar o tempo um pouco do Desperta aqui para isso. A Beatriz Klimek, né? Essa conta aqui atuou bastante durante a Covid, né? Ela é antropóloga, investiga a qualidade do ar e comunicadora científica. Ela tem um projeto, né, que ela colocou em pé durante a Covid, que era o qual é a máscara, que tipo de máscara se usava, como funcionava e tal. Tem um outro projeto dela que é sobre qualidade do ar, então é uma pessoa que sabe do que está falando. A gente tem um vídeo para explicar aqui quais são os problemas no curto, médio e longo prazo para a saúde e o que a gente faz agora, pelo menos nesses dias aqui, emergencialmente. Vamos tocar lá, Jimmy. Respirar esse ar das queimadas que está tomando conta das cidades do Brasil hoje é muito prejudicial para a nossa saúde. Pode levar a óbitos e tem razões muito importantes pelas quais você deveria levar isso a sério e se proteger. Para quem não me conhece, eu sou Beatriz Klimek, sou responsável pelo projeto Qual Máscara, sou doutora em saúde coletiva e faço um pós-doutorado em qualidade do ar na Universidade da Califórnia. O Brasil está queimando. O norte do país está lidando com cidades totalmente tomadas pela fumaça desde o ano passado. Mas nesse momento tem muitos novos focos de incêndio por todo o país. E essa fumaça está chegando nas cidades com uma força muito grande. Quando a gente vê essas imagens do sol alaranjado, do céu totalmente tomado por fumaça, isso tem um impacto que a gente consegue ver e que a gente fala sobre, que toma conta das notícias, mas o impacto na saúde, inclusive a médio e longo prazo, é muito significativo e é muito importante que a gente use as estratégias que a gente já sabe que funcionam para se proteger disso. Para muita gente pode parecer só um incômodo instantâneo, quando tá aquela fumaça mais densa, que tá sujando todas as coisas de preto, aí tem uma irritação no olho, na garganta, no nariz. Isso é um impacto desse momento talvez mais crítico, que a gente sente mais imediato. Mas não é só isso. A gente também tem um aumento significativo de doenças que são inflamatórias desse trato respiratório. Estou falando de sinusite, asma, bronquite, várias doenças relacionadas. Se você tem alguma dessas doenças ou se você está sentindo algum desses sintomas, procure atendimento médico. Mas além disso, o impacto também cumulativo dessas partículas, porque tem, obviamente, essa fumaça maior, mas tem partículas muito pequenas que muitas vezes a gente não consegue nem ver, que também estão no ar quando a gente está falando de queimadas, e a gente inala elas vão direto para a nossa corrente sanguínea, são muito prejudiciais, muito difíceis também de entender. Então você pode estar achando que as coisas melhoraram, mas ainda tem muitas dessas partículas no ar. E isso muitas vezes leva a complicações cardiovasculares. A gente tem uma correlação direta e clara entre episódios de queimadas e aumento significativo de repercussões cardiovasculares. Então, a gente não deveria estar vivendo a vida do mesmo jeito. Eu estou aqui fazendo um chamado, inclusive ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Meio Ambiente, que já deveriam ter lançado para todo o país, em horário nobre na televisão, quais são as medidas que devem ser tomadas nesse momento. A gente está falando também de crianças com pulmão ainda sendo desenvolvido, de idosos ou de pessoas com condições respiratórias. A gente está falando de um impacto que pode ser inclusive fatal, e é por isso que é uma questão de calamidade pública, é por isso que é uma questão urgente, uma crise de saúde, a gente viver o país da maneira que está acontecendo. O que você pode... Muito bem, fica o alerta. Nós, como na semana passada, vamos monitorar essa situação para ver o que acontece. Aparentemente, a maioria dos focos estão controlados pelo boletim, pelo menos em São Paulo, mas a seca permanece forte no Brasil. Aliás, a notícia aqui é que a seca deve fazer a conta de luz subir em setembro, porque os reservatórios acabam ficando mais vazios, a gente tem que acionar outras fontes de energia, principalmente as termoelétricas no Brasil, que são altamente poluentes, inclusive. Então tem tudo um efeito correlacionado. Então a conta de luz com bandeira amarela em setembro no Brasil possivelmente deve ficar um pouco mais cara. Vamos lá então para outros assuntos aqui para encaminhar o final do programa. Pacheco diz que cabe ao judiciário avaliar se a atuação de Moraes pode ou não anular provas. O presidente do Senado joga mais um balde de água fria nos golpistas. Não vai ter impeachment de Alexandre de Moraes, coisa nenhuma esse ano com o Pacheco no comando da casa. O problema é que está acabando, né? Em fevereiro muda
o presidente, uma expectativa aí de que talvez o Alcolumbre possa ser o novo presidente do Senado, e o Alcolumbre aí, nas conversas por aí, vem prometendo pautar o impeachment do Alexandre de Moraes em troca de votos. Esse é o papo, esse é o assunto que rola por aí. É isso mesmo, doutor Alcolumbre? O senhor está prometendo pautar impeachment em troca de voto? É assim que está acontecendo a coisa? É esquisito, né? Esquisito. Vamos torcer para ser mentira, né? Tanto essa história, quanto talvez o senhor pode estar mentindo para os parlamentares, também depois chegar lá no Senado e falar, não, tá só brincando. Né? Na volta impeachment, na volta a gente compra. Tá? Vocês querem jogar o país no buraco de novo, é isso? Querem causar o caos institucional de novo? Querem causar o caos na economia? Querem piorar a vida das pessoas? É isso? Vão ficar de palhaçada com esse negócio, impeachment de novo? Vamos começar a dar o nome das pessoas aqui todo dia, né? Todo dia que a gente ouvia assim, o fulano, impeachment de ministro, não sei o quê, vamos começar a dar o nome. Pra ver, olha, sua vida vai piorar, é por causa desse cara aqui, ó. Que em vez de usar o Senado para movimentar a economia, para dar emprego para as pessoas, para dar estudo, tá lá brincando de Deus. Né? Tem promessa de voto agora para virar presidente do Senado com impeachment de ministro do Supremo? Mas por quê? Qual que é o motivo de impeachment do ministro do Supremo? Vocês estão de sacanagem, né? Bom, teve uma desistência nos Estados Unidos aqui rapidamente, né? O Robert Kennedy, né? Que era um candidato independente, ninguém sabe, mas enfim, tinha lá um candidato independente nos Estados Unidos, que não era só o Trump nem só a Kamala, tava o homem lá, né? Concorrendo aqui, ó, com as suas intenções de voto, né? Até a desistência do Biden tinha lá 15% de intenção de voto, que não era pouco, né? Depois a desistência foi afundando, 6% foi caindo, 5%, 4%, caindo. Finalmente desistiu e falou que as pessoas que tinham intenção de votar nele podem votar no Trump. E aí causou ali, opa, será que vai mudar e tal? Bom, o Nate Silver, que foi o cara que criou um dos melhores metodologias de predição de eleições nos Estados Unidos, começou fazendo medição para tentar entender quem ia ganhar o Super Bowl, quem ia ser o campeão da NBA e tal, e o índice de acerto era absurdo, e aí migrou para eleições, né? Ele criou uma empresa lá, 538, depois caiu fora, hoje ele está sozinho, está com um bulletin, né? O Nate Silver Bulletin. E ele removeu o candidato independente do modelo dele, que analisa a possibilidade de vitória nas eleições, mas, segundo o Nate Silver, a vida da Kamala Harris não mudou absolutamente nada. Tá aqui, ó. Né? Uma parte dos independentes foram para ela, uma parte foi para o Trump, os dois subiram, então ela segue, desde o lançamento do modelo dele em 30 de julho, ela segue com uma chance mais real de ganhar a eleição do que o Donald Trump lá nos Estados Unidos. Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Crianças e adolescentes são usados para divulgar jogos de azar. Com cédulas de 50 e 100 reais em mãos, um influenciador de apenas 8 anos posa em seu perfil no Instagram após prometer para seus mais de 2 milhões de seguidores dinheiro fácil com apostas em jogos de azar, como o jogo do Tigrinho, né? Outra menina de 13 anos diz que nasceu para ser milionária e não funcionária. É de pegar os pais dessas crianças, Jimmy. E não vou nem dizer o que eu gostaria de fazer. Quem tem filho dessa idade sabe, né? Isso aí não é a criança, né? Coitada da criança de 8 anos. 8 anos. Ela não sabe nem o que ela está fazendo. O cérebro de uma criança de 8 anos não está nem formado fisicamente ainda, gente. Não tem capacidade para entender o que está fazendo. É de pegar os pais e encher de tabefe. Né? Ninguém pode ir para cima desses pais aqui, não. Sei lá, conselho tutelar, qualquer coisa. É uma violência esse negócio, usando criança para dar golpe nos outros. Nessa altura do campeonato, agosto de 2024, não vem me dizer que tu não sabe que jogo de tigrinho é golpe. Tá bom? Até eu que não jogo sei. É um negócio inacreditável, né? Matéria revoltante publicada lá no iclnoticias.com.br. Campanhas dividem preocupação com o Marçal e somam forças nas frentes política e jurídica. Campanhas de adversários do Pablo Marçal lá em São Paulo dividem a preocupação com o crescimento do influenciador nas pesquisas.
e a avaliação de que ele joga fora das regras do processo democrático ao recorrer a ataques agressivos e driblar normas de impulsionamento das redes. O Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, o Datena e a Tabata, cada um está aí tentando suas estratégias para tentar evitar o crescimento do Marçal. Nesse final de semana, o Marçal teve uma decisão judicial que foi provocada pelo Comitê Eleitoral da Tabata Amaral para derrubar as redes sociais do Pablo Marçal. Qual foi o argumento? Calma lá, todo mundo também, né? Pera lá, né? Ah, censura! Aliás, nenhum bolsonarista chamou o juiz que mandou derrubar as redes do Marçal de ditador. Nenhum. Todos os bolsonaristas aí que chamaram o Xandão de ditador, a ditadura da toga, o golpista, o bandido, o não sei o que, zero, quantidade de pessoas, zero, chamou o juiz que decidiu derrubar as redes do Marçal de ditador. Por quê? Porque os bolsonaristas estão morrendo de medo do Marçal. Então esse juiz é legal. No máximo tem rolado uma coisa assim, realmente eu não concordo com censura, né? Não é muito bom. Falando meio baixinho assim, sabe? Não, é legal, não pode, tá? Todo mundo deveria ter, assim, mas assim, aquela vontade, né? Aquela virulência, aquele fogo nos olhos, cadê? Nem netinho de ditador, nem foragido nos Estados Unidos, ninguém chamou o juiz que mandou derrubar a rede social do Marçal de ditador. Curioso, né? É pela liberdade, pero no mucho. Se for para derrubar a rede social do cara que tá ameaçando o candidato do mito, daí a gente, assim, faz uma criticazinha meio lateral pra gente não parecer tão hipócrita e depois deixa o pau torar, né? Vocês são um bando de mentirosos, a gente sabe disso. A gente sabe, mas é que a cada capítulo da novela é bom a gente relembrar aqui para mostrar, né? Aí o Pablo Marçal fez uma live sábado, às 8 horas da noite. Eu tava lá assistindo. Eu não sei o que você tava fazendo no sábado, Jimmy. Eu tava vendo live do Pablo Marçal. Veja que vida desgraçada, né? Hein? Nada melhor para fazer, né? Tava eu lá. Não tinha nada melhor. Que até tinha, mas eu preciso ver, porque aí eu chego segunda-feira aqui e eu sei o que tá acontecendo. Para conversar com as pessoas, senão a gente fica dando opinião furada aqui. Eu posso até dar opinião furada, mas pelo menos uma opinião furada é uma coisa que eu vi, né? Tem muita gente que foge dessas coisas, inclusive colegas jornalistas, analistas políticos, foge, não, sabiam? Não assiste. Nunca viu um vídeo do Olavo Carvalho na vida. Nunca viu. Aí fica difícil você falar de uma coisa que você não conhece. Aliás, semana passada eu sugeri 2 documentários aqui sobre o Steve Bannon. Ah, não, Steve Bannon eu não posso nem ver. Bom, daí não sabe, cara. Daí não entende o que tá rolando. Não tem como. Né? Tem que entrar no chiqueiro lá de bota, né? As botinhas, bota uma botinha aqui. Entra no chiqueiro, pega o rodo e vai limpar o cocô. É assim que funciona. Não tem jeito. Sabadão tava eu lá vendo live do Pablo Marçal. 160 mil pessoas assistindo o cara. Metade no Instagram, metade no YouTube. Ele já tinha uma ordem judicial para derrubar as contas, mas eu não sei se ele já tinha sido citado ou não, né? No meio da live caiu o Instagram dele. Aí pensem vocês o que quiserem. Se ele já tinha sido citado e decidiu derrubar o Instagram no meio da live, se não tinha sido citado ainda e ele próprio decidiu derrubar o Instagram, se o Instagram deu, não sabemos. O efeito visual é maravilhoso, né? Você tá fazendo uma live para denunciar uma censura nas suas redes sociais e ela cai no meio da live, vamos combinar. O Pablo Marçal pegou a chinela e tá dando na bunda do Bolsonaro. Para quem quiser entender um pouco melhor essa história, porque ela é simples, mas ela tem as suas complexidades, tá? É possível que o Bolsonaro tenha usado o Pablo Marçal para fustigar o Nunes. Do tipo, Nunes, se você ficar me escondendo na campanha, porque o Nunes estava escondendo o Bolsonaro na campanha. O Nunes não quer nem saber do Bolsonaro, gente. Por quê? Porque no ano que vem tem uma prefeitura para tocar se o Nunes ganhar. E daí tá lá o Bolsonaro enchendo o saco, querendo botar o Carluxo lá na prefeitura. Sei lá eu. Né? O establishment ali de São Paulo, o MDB, esse galerão todo não quer saber disso. Aí o Bolsonaro pode ter dado um gás lá no Marçal, né? Nunes, se você não quiser, tem quem queira.
Aí o eleitor do Bolsonaro achou que o candidato do Bolsonaro era o Marçal, porque óbvio, né? Você pega todos os candidatos, a Tabata, o Datena, o Boulos, o Nunes, a Maria Helena, aquela do Novo, o Marçal. Você olha assim, quem que é o mais idiota aqui? O Marçal. Então esse aqui deve ser o candidato do Bolsonaro, né, gente? Hein? É você, né? Ah, tava se escondendo aí, né? Mas é fácil. Quem que é o mais idiota? Você, né? Então, mas não é o candidato. Em tese, não é o Nunes. Ah, e agora o Nunes já deu uma ajoelhada, hein, Nunes? Deu uma ajoelhada, já chamou o Bolsonaro para campanha, parece que vai aparecer na manifestação de 7 de setembro. Teve que dar uma ajoelhada, né, Nunes? E agora? Como fica? Ó, quem quiser entender, eu postei esse final de semana na minha newsletter, né? Muitos de vocês já seguem, quem não segue, agrandeguerra.com.br, tá na internet também, né? Tem um sitezinho bonitinho lá. Postei mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Segundo, claro, as minhas conversas com as pessoas, avaliações, entende aqui, pega dali, puxa de lá, tá bom? agrandeguerra.com.br tá publicado lá. O Marçal virou o alien do Bolsonaro, né? Cresceu o alien na barriga lá. E agora? A campanha do Bolsonaro acha que tem condições de esvaziar o Marçal. Segundo relatos que recebi no final de semana de campanhas dos partidos, Marçal teria parado de crescer. Mas isso foi antes do episódio que o Instagram dele caiu. Porque isso pode causar um rebote de vitimização. Olha, estou sendo censurado, estou lutando contra o establishment. O Marçal, que nessa live, aliás, chamou o Nunes de comunista. Comunista. E, para ser benevolente com o Bolsonaro, para acabar o programa, o Marçal falou que o Bolsonaro, não, acreditamos, você, capitão, né, você, papapá. O Marçal, ele louva o Bolsonaro mítico, mas o Bolsonaro real, o Bolsonaro humano, o Marçal fala que foi cooptado pelo sistema. Tá cooptado lá pelo sistema, entrou no esquemão, virou do establishment. Então o Marçal se apresenta mais puro que o puro. Ele é o exterminador do futuro 2.0. Aquele que era feito de líquido, né, Jimmy? É isso? Era, né? É isso aí. Tá? Ai, não tem que falar do Marçal. Tem que sim falar do Marçal. Tem um jeito de falar que não é dar palco, que é explicar e mostrar como a coisa está rodando. Né? Você deixar de ir no médico não deixa de ficar doente. Vocês sabem disso. Falei sobre isso na semana passada, aliás. Tá bom? Muito bem. O programa está acabando. Nós voltaremos amanhã, 7 horas da manhã, horário de Brasília. Vai começar agora o CL Notícias, primeira edição. Muito obrigado. Um beijo. Tchau. É amanhã, turma, nossa aula com o super professor Bresser Pereira. Ele que também está lançando um livro novo e vai nos falar sobre o fracasso do modelo neoliberal. Uma aula exclusiva, inédita e imperdível. Vai ser maravilhoso e só o Instituto Conhecimento Liberta poderia trazer isso pra gente. Um abraço e até amanhã.